Olá, seguidores! Quando um casal se conhece, muitos desdobramentos podem ocorrer nessa relação. Aquilo que pode ser algo casual para um dos envolvidos, para outro pode significar a chance de formar uma família, com a expectativa de uma felicidade duradoura. Mas o que acontece quando essa expectativa é frustrada e uma das partes percebe que a relação a qual ela está envolvida não é tão séria assim para a outra parte? E será que uma criança de 4 anos de idade tem alguma culpa nisso? E se a mulher envolvida nessa relação engravida e perde o nenê de maneira forçada pelo próprio pai de seu filho? Isso explica um crime cruel que essa mulher cometeu contra a filha do seu amante. Essa mulher se chamava Neide Maia Lopes e ficou conhecida no Brasil como a Fera da Penha. Antes de iniciar o caso, eu gostaria de agradecer a Caterine Carbonari pela sugestão do vídeo de hoje. É um caso que eu já tinha os elementos de pesquisa em mãos, mas não tinha roteirizado ainda. Inclusive, eu já estava com outro vídeo na minha cabeça para fazer nesse momento. Como um pedido de um seguidor meu para minha lei, eu conversei com Maier Malheiros, o meu editor, e em comum acordo, decidimos trazer o caso da Fera da Penha para o canal. Assim sendo, vamos ao vídeo de hoje. Seguidores, vamos iniciar falando sobre a personagem central dessa história que causou todo esse horror no início da década de 60. Estou falando de Neide Maia Lopes, que ficou conhecida no país como a Fera da Penha, pelo ato criminoso que ela cometeu. Neide Maia Lopes nasceu em 17 de dezembro de 1938 e faleceu recentemente, em 2 de maio de 2023. Era natural do Rio de Janeiro e viveu toda a sua vida no local onde nasceu. Ficou 15 anos presa pelo sequestro e assassinato da menina de 4 anos de idade, Tânia Maria, que ocorreu no dia 30 de junho de 1960 e chocou a sociedade brasileira na época, uma vez que o crime cometido foi amplamente divulgado pela mídia na ocasião dos fatos. E os detalhes desse crime, seguidores, eu vou contar a vocês a partir de agora. Vamos começar falando um pouco sobre a vida pregressa da Neide. Ela era filha de Benjamin Lopes e Cândida Maia Lopes. Na infância, ela foi super protegida pelos pais, pois ela não podia brincar com as outras crianças justamente por isso. Na adolescência, ela sofria com os comentários sobre as imperfeições do seu nariz, e foi durante esse período que ela começou a se interessar por leituras de romances policiais, o que assustava aos pais e a sua irmã Marilda. Insatisfeita com o seu nariz e seu rosto coberto de acnes, a autoestima de Neide era baixa, pois ela também não se depilava. Conforme relatou em seu diário, durante a prisão, ela namorou um rapaz chamado William, antes de se tornar amante de Antônio, o que foi um fiasco por causa do seu crime. O fato, seguidores, é que por causa dos ciúmes, o namoro entre Neide e William chegou ao fim. E se sentindo sozinha, ela começou a namorar Antônio Couto Araújo. Mas quem era esse homem? Vamos fazer um flashback mental agora para conhecermos ele um pouco mais. Antônio Couto Araújo era baiano, natural de Conceição do Coité, nascido em 3 de março de 1933,
era casado com a carioca Nilza Coelho, com quem tinha 2 filhas. Uma delas era Tânia Maria, nascida em 31 de janeiro de 1956, e a nossa vítima do caso de hoje. E a outra, a mais velha, se chamava Solange. Neide trabalhava numa empresa chamada Ducal, que ficava localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro, e Antônio na casa do senhor Renato Mascarenhas Branco, funcionário da empresa Vale do São Francisco, no bairro de Fátima. Em meados do ano de 1959, Neide e Antônio se conheceram. Os dois trocaram alguns olhares até que ele a abordou. Eles começaram a conversar um com o outro, foram se conhecendo melhor até que iniciaram um romance. Durante cerca de 3 meses, Neide e Antônio se encontravam em diversos pontos do Rio de Janeiro. Ela estava apaixonada e ele era casado e tinha 2 filhas. E detalhe, Antônio não pensava em se separar de sua esposa, Nilza. Sua relação com Neide era vista por ele como algo casual. Como mentira tem perna curta, Neide acabou descobrindo, através de um senhor de cerca de 50 anos que a abordou na rua, que Antônio era casado e tinha 2 filhas. A reação de Neide foi imediata. Ela passou a seguir Antônio e descobriu tudo sobre sua família. Durante alguns meses, ela rondou a residência do casal no subúrbio carioca da Piedade, onde morava. Depois de um tempo, ela se apresentou a Nilza como uma colega dos tempos de colégio que tinha o mesmo nome, utilizando a desculpa de que havia estudado com a Nilza no colégio Duque de Caxias e que estava interessada em seu irmão Nelson Coelho. Bem, seguidores, o fato de que Antônio estava se esquivando de evoluir na sua relação com Neide foi revoltando a ela dia após dia. E quando Antônio soube que ela se aproximou de sua família, a situação entre os dois ficou ainda mais tensa. E vamos colocar um elemento informativo aqui que pode ter desencadeado tudo o que viria depois. Haviam comentários de que Neide tinha engravidado de Antônio e que ele a havia forçado a um aborto de forma violenta. E tudo isso se tornou nitroglicerina pura na cabeça de Neide. Na sequência, foi nesse momento que ela deu início em sua ação criminosa. Primeiro ela descobriu que Tânia Maria, a filha mais nova de Antônio, era o xodó dele. E assim ela decidiu sequestrar e tirar a vida da menina. Então, seguidores, chegou o dia 30 de junho de 1960, o dia do crime. E nesse dia, Neide estava com disposição de acabar com a vida dupla do amante. Só que ela escolheu a pior maneira de fazer isso. Ela ligou para o Instituto Josemar, a escolinha que Tânia Maria estudava. Ao atenderem o telefone na creche, Neide se identificou como Nilza, a mãe da menina. Neide escolheu aleatoriamente o nome Odete como sendo uma vizinha sua e alegou que precisava consultar um médico em outro bairro, deixando a responsabilidade para Odete buscar sua filha no colégio mais cedo. Algum tempo depois, Neide vai buscar a menina se identificando como Odete. Como em 1960 era um ano de pouca tecnologia, Neide conseguiu levar a menina. Eram por volta das 14 horas quando Nilza havia preparado a merenda da filha e a levou para a menina na escola. Só que quando ela chegou lá, o desespero de mãe bateu em Nilza. Foi nesse momento que ela descobriu que sua filha foi retirada da escola por outra mulher. Assim, junto com a dona Josemar, Nilza comunicou o sequestro à polícia. Naquele dia, Neide deu um passeio com a menina pelas ruas do Rio de Janeiro, dando bastantes guloseimas para Tânia. E depois disso, ela comprou um frasco de álcool. Quando questionada, alegou que seria para fazer um remédio para resfriado. Depois disso,
foi com a menina visitar uma ex-inquilina de sua avó chamada Zélia, de quem era muito amiga, que morava no bairro da Penha. Conversando com Neide, Zélia estranhou o fato de Tânia morar num local bem distante de onde estavam, e estranhou mais ainda quando viu Neide tirar uma mecha de cabelo da menina, provavelmente para provar a Antônio que sequestrou a sua filha. E Neide ainda fez várias ligações à família dizendo estar com Tânia. E depois disso, seguidores, o pior aconteceu. Ao cair da noite, por volta das 20 horas, Neide levou Tânia a um galpão do Matadouro da Penha e levava com ela um pau de fogo calibre 32 e a garrafa de álcool comprada anteriormente. Nesse local, ela disparou contra a nuca da criança a queima-roupa. Ela escolheu a dedo o local para tentar ocultar o cadáver da menina, já que os urubus carregavam as carcaças de animais jogadas ali. Para finalizar o crime, Neide incendiou o corpo da menina e fugiu do local, logo na sequência. Porém, como a justiça é cega, mas enxerga no escuro, ela foi vista por 2 funcionários do matadouro que comunicaram o que viram à polícia. No dia seguinte, o corpo de Tânia estampou todos os jornais, comovendo toda aquela população. Era por volta de 23 horas da noite, quando um funcionário do Matadouro da Penha passava com seu cavalo pelo local. Quando de uma hora para outra, o cavalo se assustou com uma fogueira que havia nas proximidades, e o corpo de Tânia foi encontrado carbonizado ali, pelo funcionário, no momento em que ele apeou de seu cavalo. E dali para frente, a notícia do fato se espalhou rapidamente. Assim que o corpo de Tânia foi reconhecido, Neide começou a sofrer pressão da polícia e da imprensa. E por isso, Neide confessou o crime durante uma entrevista jornalística ao jornalista Saulo Gomes. Mas vamos fazer um flashback mental aqui para entender como a polícia chegou ao nome de Neide. Durante as investigações do sequestro de sua filha Tânia, e antes mesmo da menina ser encontrada sem vida, o Antônio confessou à polícia que manteve um relacionamento extraconjugal com a Neide durante 6 meses. E foi essa informação que fez a polícia deter Neide para averiguações na delegacia durante todo o dia 1º de julho de 1960. Mesmo pressionada, Neide tentou negar o crime para a polícia e a imprensa. Mas, diante das evidências apresentadas, ela acabou confessando tudo. Neide foi detida no 24º distrito do bairro de Encantado. Ela precisou ser transferida ao prédio da Polícia Central, pois a multidão ameaçava invadir a delegacia para fazerem justiça com as próprias mãos. Durante a transferência de Neide, cerca de 300 pessoas depredaram uma viatura de polícia utilizada para despistar a outra, a qual realmente conduzia a criminosa. E foi a partir deste momento, seguidores, que a imprensa criou a alcunha de Fera da Penha para Neide, batizando dessa forma esse caso. Alguns dias depois, a polícia cancelou a reconstituição do caso após centenas de moradores da Penha terem se organizado para linchar Neide no local do crime. Depois de sua detenção na Polícia Central, ela foi transferida para a penitenciária de Bangu. O julgamento da Fera da Penha ocorreu nos dias 4 e 5 de outubro de 1963. Foram 16 horas de audiência e o júri votou pela condenação de Neide. Foram 7 votos a 0 pelo sequestro e 6 votos a 1 pelo homicídio. E aqui cabe um adendo, seguidores. Teve um jurado que votou pela inocência dessa mulher no caso do homicídio da menina. Bem, eu não sei que tipo de jurado foi esse, mas acho que deve ter sido, no mínimo, um admirador secreto da Fera da Penha, porque eu acho que só isso justificaria
uma atitude tão insensata quanto um voto como esse. E assim, seguidores, Neide Maia Lopes foi condenada a 33 anos de prisão, sendo 30 pelo homicídio e 3 pelo sequestro, em regime inicialmente fechado. Como a pena ultrapassou há mais de 20 anos, de acordo com os critérios jurídicos da época, um segundo julgamento foi solicitado pela defesa. E esse segundo julgamento ocorreu nos dias 20 e 21 de abril de 1964. Esse segundo julgamento confirmou a sentença do primeiro, por 6 votos a 1. Olhe o admirador secreto da Fera da Penha presente nesse júri novamente. E a decisão dos 2 julgamentos só seria confirmada pela Justiça no ano de 1966. Fato, seguidores, é que Neide cumpriu 15 anos de prisão em regime fechado. Ela teve a sua pena reduzida de 33 para 21 anos por causa de um indulto e foi solta em 9 de outubro de 75. A Fera da Penha viveu durante todo o seu tempo restante com seus pais até eles morrerem. Ela tinha como hobbies apenas atividades comuns a uma pessoa idosa, como assistir programas de televisão. Ou seja, ela se tornou uma senhora reclusa. Antônio e Nilza, os pais de Tânia, permaneceram juntos após a tragédia. Nilza perdoou o marido e o casal teve mais 3 filhas. A menina foi sepultada no cemitério de Inhaúma. Seu túmulo virou ponto de peregrinação de fiéis de diferentes denominações religiosas, que associam a menina como uma benfeitora de muitos milagres. Neide faleceu em 2 de maio de 2023 devido a um AVC. O caso da Fera da Penha causou muito impacto na sociedade brasileira na década de 60, tendo sido retratado nos principais jornais e revistas do país, além de ter sido relatado em livros e ter sido utilizado como base para filmes e programas de televisão. 2 dos filmes realizados com base no caso da Fera da Penha foram Crime de Amor, de Rex Endslake, em 1965. O Lobo Atrás da Porta, de Fernando Coimbra, em 2013, que está disponível na Netflix. Nas décadas seguintes, o interesse pelo caso foi diminuindo, até que caiu totalmente no esquecimento. Seguidores, as perguntas do vídeo de hoje são as seguintes. Número 1. Esse crime seria evitado se Antônio não se envolvesse com Neide? Número 2. Nilza agiu corretamente ao perdoar a traição do marido que resultou na perda de sua filha Tânia? Sim, não. Por quê? Respondam. Interajam comigo nos comentários. Aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vou navegar pela internet em busca de novos casos para trazer a vocês. Se inscrevam no meu canal se ainda não forem inscritos. Façam seus comentários sempre educadamente para não constranger os envolvidos no caso. Deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos. E ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos que eu trouxer para o canal. E não se esqueçam de me seguirem na minha outra rede social, em que um nome aparece aqui embaixo. E até o próximo vídeo.